Olá, gente boa, gente de Jesus, glória a Deus. Quem é que está aí só? A Ana Karina e Virgínia, é isso? Paz do Senhor para vocês, amados. Eu, na verdade, coloquei aí no link que a gente iria começar às 17h30, para dar tempo para a gente poder compartilhar o link com os outros, né? E eu queria primeiro saudar a vocês duas com a paz do Senhor, Jesus, dizer que eu acordei hoje, olha, e fui impactado com muitas coisas. Deus está fazendo coisas tremendas, tremendas, e, e hoje não foi normal, não. Foi sobrenatural, né? E eu gostaria de, em primeiro lugar, já que estamos só nós aqui, depois vai todo mundo assistir, né? Mas eu gostaria de aproveitar para a gente poder orar e compartilhar umas coisas. Então, eu vou tentar colocar aqui para o WhatsApp aqui no netbook, para ver se eu posso compartilhar alguns vídeos com vocês aqui, porque é meio estranho aqui. Eu ainda não consegui me acertar muito bem com o que eu tenho aqui ainda. O meu netbook ele é muito devagar, é muito lento. Então, às vezes, eu gostaria de mostrar um vídeo e aí eu tenho que mirar a câmera aqui nele. E ainda não estou muito adaptado a esse tipo de coisa. Eu vou botar aqui o celular ali nele, porque está aqui nesse outro aqui. Eu vou sair daqui. Mas, então, vocês devem ter visto aí os vídeos que a gente viu nos grupos, né? Tiveram alguns vídeos nos grupos fantásticos, né? E alguns foram muito impactantes, realmente. Quem é que viu aí o vídeo daquele furacão, não sei se é furacão, tornado, que aconteceu aqui no Brasil, né? E quase destruiu aí a casa eu acho que parece que era um mineiro, né? Não sei o que vocês acharam, né? Mas eu acho que ele tinha sotaque de mineiro. Minha nossa, e, e o vento levou o muro dele, todo o muro ao redor da casa, levou o telhado da varanda, quebrou toda a casa dele. Só não foi lá para dentro, mas fez um estrago muito grande. Eu acho que foi em Minas Gerais aquilo, né? Vocês têm notícia de onde foi aquele vendaval, aquele ciclone, sei lá o que foi aquilo? Mas foi assim, muito rápido. Meu Deus. Outro vídeo que me impactou bastante foi o da cura de uma mulher na África, acho que foi do ministério do David Ower, do profeta David Ower. E uma mulher foi curada de forma poderosa, sobrenatural, né? Verdadeiramente. Você viu o braço dela, era um bolo aqui assim, o braço dela todo torto, todo mirrado, e a gente viu o poder de Deus esticar o braço dela, curar ela. Depois ela faz assim, que alguém viu aí vídeo, esse vídeo que eu estou falando, não? Eu vou querer passar ele aqui, a gente vai falar sobre isso. E tem também, né, aí vídeos falando sobre o que está por vir no Brasil, acerca de uma guerra possível civil. Deixa eu ver aqui se eu vejo, se eu consigo ver aqui.
Então, eu mandei um link também para os grupos, né, que a gente faz parte aqui, do grupo do Ricardo. Não sei se o Ricardo vai aparecer aí, a Nicole, mas eu mandei o link lá no grupo do Ricardo. Mandei também. Deixa eu botar aqui para cá, senão não vai dar certo. Mandei também para aquele Apocalipse na Veia. Mandei para um outro. Qual é o outro grupo, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Mandei para outro grupo. Sinais do Fim. Sinais do Fim. Vocês estão por aí? Alô, 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 alô. Olha, eu estou com o WhatsApp também, tá? Vamos ouvir o pastor Rogério. Então, estou aqui com o pastor Rogério. Então, estou aqui com o WhatsApp aberto, tá ok? E eu gostaria de orar com vocês. Orar com vocês porque eu acabei de conversar com uma irmã, né, que saiu do grupo, né, e ela estava em uma situação complicada, né? Nós oramos juntos e eu tenho convicção plena de que, a partir de agora, o que estava acontecendo na vida dela vai mudar em nome de Jesus. Ela estava sendo oprimida, estava com um espírito de morte, de depressão, e a gente entrou em oração forte com ela, profetizando, e eu creio, e que eu deixei ela transformada, liberta, curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas vou pedir também que a gente esteja orando por ela, hoje, aqui, agora. Amém? Porque uma coisa está me incomodando, irmãs. A irmã Ana, a irmã Virgínia, é que nos grupos aí do Maranata, né, ou seja, do grupo do Ricardo, no Apocalipse na Veia, nos Sinais do Fim, ou seja lá o que for, a gente está vendo que é óbvio que o nosso foco é a volta de Jesus, são os sinais que estão acontecendo, é a nossa expectativa de ir embora. Mas também há um outro ponto de vista, é um ponto de vista pastoral. E aí eu tenho que compartilhar com vocês que eu fico muito aflito de ver, porque muitas das vezes as pessoas estão ali, estão sendo oprimidas, estão angustiadas, estão sob forte ataque do diabo que quer roubar, matar e destruir, quer tirar a salvação dessas pessoas. Elas muitas das vezes, às vezes, não estão na igreja mais, não tem nenhuma cobertura espiritual, a não ser o contato direto com o Senhor e a ação de Deus. Então, muitas das vezes também tem muita gente falando besteira, bobagem, tem muita gente falando heresia, falando coisas que não batem com a realidade da palavra. Então, essa é uma preocupação. Eu estava vendo agora, eu acho que a Ana Karina estava, a Virgínia estava, tinha alguém que pediu para que eu repostasse o vídeo da mulher, né? Daquela mulher de Goiás, aquela irmã de Goiás que teve a visão do céu ficar azul, de abaixar, de começar a cair fogo do céu, né? E logo ali entrou um irmão ali que tem um negócio ali no negócio do WhatsApp dele, tem uma coroazinha, dizendo assim: vocês pensam que vão morar no céu? Olha, aquilo não tem nada de revelação, não. Está tudo escrito na palavra. Olha só que problema, hein? Olha só que problema, hein? Ele falou pelo menos umas duas coisas ali muito questionáveis. Uma é assim: vocês estão pensando o quê? Que vão morar no céu? Se não explicar direito, não dá para entender. Parece que ele está querendo tirar a esperança das pessoas, né? Se ele quer dizer que a gente não vai morar no céu, ele tem que mostrar na palavra, certo? Primeiro que tem que conhecer toda a palavra, tem que conhecer. A palavra de Deus diz que a gente vai ser arrebatado, vai ficar 7 anos lá na boda do Cordeiro.
Obviamente que lá tem aposentos para a noiva, ok? Então, de cara. Depois, a gente vai, no fim dos 7 anos, nós vamos voltar para implementar o milênio. Ok, bacana. Vamos ficar 1000 anos reinando com Cristo aqui na Terra, que vai ser transformada, certo? Depois, no final de 1000 anos, quando Satanás de novo vai reunir os exércitos para destruir tudo, queimar tudo e tal, aí ele vai ser destruído de uma vez por todas, vai ser preso no lago que arde com fogo e enxofre, acabou. Nova Jerusalém vai descer do céu prontinha e vai pousar na terra, vai descer, entendeu? Então, de repente, ele está falando isso, você não vai morar no céu, você vai morar na terra. Mas a nossa mansão celestial está sendo preparada no céu, nós vamos passar 7 anos lá, e depois, quando voltar, vamos ficar 1000 anos, depois vamos morar aqui 1000 anos, né, numa terra que vai estar diferente, e depois vai vir Nova Jerusalém pronta, ataviada do céu, para vir para a Terra, para a gente habitar nela, entendeu? E aí, num post aí do grupo, por causa da visão que a moça, a irmã teve lá em Goiás, e eu fiz uma pregação falando das 10 virgens, né, que vai entrar pela porta da salvação, ele fez esse comentário. Eu não entendi qual era a intenção dele, ok? Mas estou aproveitando aqui. Isso aí. Então, Figueira News, bem-vindo primeiro, Deus te abençoe, né? Seja bem-vindo, com certeza. A Bíblia não ensina que a igreja vai ficar 7 anos no céu. Há controvérsias, irmão. Como é que a Bíblia não ensina que nós vamos ficar 7 anos no céu? Vamos por parte. A Bíblia ensina que vai ter as 7 semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel. Né? Então, a última semana de Daniel, a última semana de 7 anos. Essa última semana de 7 anos corresponde ao período da tribulação, certo? 7 anos. E o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que de forma nenhuma, né, nós sejamos enganados ou nos movimentamos da nossa crença como se o dia de Cristo tivesse para acontecer. Porque de maneira alguma assim será. Antes da apostasia e da manifestação do iníquo. Então, veja bem, nessa passagem de 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo fala, olha, ninguém mova a sua fé, certo? Porque antes do dia de Cristo, vai vir, primeiro, a apostasia e a manifestação do iníquo, certo? Até aí, tudo bem? Beleza. Então, só que, seguindo esse texto, o apóstolo Paulo fala que o iníquo não pode se manifestar até que aquele que o detém seja afastado, seja retirado da terra, ok? Seja retirado. E aí, a gente vê... vou ler aqui, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos orar? É bom, né? A gente começou, eu estava batendo papo e eu queria orar antes. Então, eu vou chamar que vocês possam estar orando juntamente comigo em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por essa ocasião maravilhosa, Senhor, da gente poder compartilhar a Tua palavra,
Senhor Jesus, compartilhar a nossa expectativa maravilhosa para estarmos de novo contigo. Senhor, para termos o nosso encontro pessoal contigo. Pai, que o Senhor possa agora, com o poder do teu Espírito Santo, estar sondando cada coração. Que o Senhor possa estar tomando, Senhor, esse ambiente em tuas mãos. Que o Senhor possa derramar a tua graça, a tua glória no nosso meio. E que a tua verdade, que a tua palavra, que é verdade, possa prevalecer no nosso meio. Senhor, que o teu Espírito poderoso possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E, Senhor, que a gente possa perceber a tua presença e receber a tua graça, o teu poder e a tua unção nessa tarde, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre, eternamente. Amém e amém. Amém? Então, a gente estava falando da apostasia, da manifestação do iníquo e do dia de Cristo. Esse dia de Cristo está lá em Apocalipse 19. Né? Vamos ler o que está lá em Apocalipse 19? Vamos lá. Apocalipse 19. Porque há muita confusão acerca disso. Né? Tem pessoas que dizem que não há arrebatamento, porque por causa dessa passagem aqui, que essa que é a passagem, ok? E aí muita gente que acredita que só tem isso aqui, só tem essa passagem, que o dia de Cristo é o dia que nós vamos estar com Cristo, ok? Mas esse tempo aqui é um tempo e uma passagem, um evento completamente diferente desse que Paulo está falando, 2 Tessalonicenses 2. Agora aqui é Apocalipse 19. Vamos ler. Olha isso. Ó, 19, a partir do versículo 11 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como a chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Obviamente, nós sabemos de quem se trata isso aqui, de Cristo, é de Jesus. Amém? E aqui, olha só, no versículo 14, diz a palavra ainda: E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis, aleluia, Senhor dos Senhores. Amém? E aí segue a passagem, né, falando mais embaixo: E vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Presta atenção, vamos lá? De novo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, ok? E que diante dela fizeram os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta. Eles enganou os que receberam
o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Vamos segurar isso aí. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E depois, no capítulo 20, Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Amém? Aleluia? 1000 anos. 1000 anos. A partir desse momento aqui, 1000 anos, ok? O milênio, é como se chama. Agora, esse milênio só vai acabar com a prisão de Satanás, com a derrota dos exércitos da besta e do falso profeta, ao final da 70ª semana de Daniel. Que, aliás, a 70ª semana de Daniel é para que haja juízo e julgamento sobre a casa de Israel. Tanto é que é chamado de a angústia de Jacó. Ok? Angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Então, não é a angústia da igreja. Esse período é um período específico de tratamento de Deus com o povo de Israel, não com a igreja. E eu gostaria de lembrar o seguinte, né? Porque o Senhor Jesus veio para aqueles que eram dele, que nem está descrito em João 1, está lá, e ele veio para todos aqueles que eram dele, mas eles não o receberam. Não receberam o Messias. De quem João está falando? João está falando do povo judeu. Jesus veio para o povo judeu. Ele era o Messias do povo judeu. Só que eles não o receberam, diz a palavra de Deus em João 1, ponto. E aí, o que ocorreu por conta da teimosia dos judeus, da falta de obediência e de submissão do povo judeu à palavra de Deus, em receber o Messias? Aconteceu que o convite foi estendido das bodas para os mendigos, para os habitantes da rua, e Deus mandou os anjos irem e buscar todo mundo para encher a sua festa. Nós tivemos uma chance, amados irmãos, de salvação, porque os judeus não aceitaram Jesus como sendo seu Messias. E Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele chorou por Jerusalém, ele chorou por Israel, e ele profetizou sobre Israel. Olha, vocês estão rejeitando, e eu vou voltar aqui, eu só vou voltar quando vocês falarem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. É por isso. Então, a salvação veio para nós, gentios, gente do Brasil, que não conhecia a lei, que não conhecia o sistema de redenção, de remissão do pecado, que era temporário, né? Porque o Senhor estabeleceu em Israel 7 festas, né? E uma delas é o Yom Kippur, e acontecia uma vez por ano. E nessa festa o sumo sacerdote se purificava, se preparava, o povo todo jejuava, e ele entrava no Santo dos Santos, com sacrifício para si, com sacrifício pelo povo, e aí depois ele ia saber se Deus haveria de perdoar os seus pecados e perdoar o pecado do povo. E ele entrava com um sininho no pé, porque se ele fosse reprovado diante do Senhor, ele era fulminado, e ninguém podia entrar no Santo dos Santos para pegar o sumo sacerdote, tinha que puxar ele de cordinha. Isso acontecia só uma vez por ano. Só uma vez por ano. E se nós fôssemos depender de conhecer a lei,
e de cumprir toda a lei para poder ser aceito por Deus, a gente estava ferrado. A gente estava ferrado. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos 3, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Depois de Adão, querido, e Eva, todos pecaram, nasceu com a natureza pecaminosa. Não precisa pecar para ser pecador, porque você nasce com a sua natureza caída, adâmica, corrompida pelo pecado. A glória de Deus se retirou da humanidade. E aprove a Deus enviar Jesus de uma semente pura, limpa, perfeita, agradável, sem contaminação, sem mácula, sem ruga. Ele nasceu de forma sobrenatural, do Espírito Santo, e Maria concebeu virgem. É isso que eu creio, é isso que o Evangelho fala. E por causa disso, a natureza de Jesus é semelhante à nossa, mas é a semelhança do Adão antes da queda. Antes da queda. Então, por isso, ele foi aceito como um cordeiro sem mácula, sem ruga, para poder morrer e ser sacrifício vivo por mim, por você e por toda a humanidade. Então, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Ponto final. Agora, meu Deus do céu, imagina uma coisa. Deus envia Jesus para restaurar a carne caída do homem, para restaurar a natureza do homem, para que o homem pudesse ter comunhão com Deus novamente, como tinha antes da queda de Adão. Que Deus vinha conversar com Adão e com Eva, toda a viração do dia, ou seja, toda a happy hour. A happy hour vinha Deus conversar com Adão, bater um papo, todo fim de tarde. E, de repente, quando ele se viu nu, e que ele perdeu a cobertura da glória de Deus, perdeu a comunhão, perdeu a visão, a natureza dele caiu e acabou, fim de conversa. Você pode fazer o que você quiser, que você não pode atingir a Deus, você não pode voltar para Deus, porque você não pode mudar e nem alterar a sua própria natureza. Mas aprove a Deus enviar o seu filho unigênito, morrer sem pecado até o fim, ir no inferno, levar cativo o cativeiro, subir, vencer a morte. E agora está à destra de Deus Pai, lá em cima, no céu, intercedendo por nós. E ele enviou o Espírito Santo dele para habitar dentro de nós, de maneira que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos sacerdócio real, raça eleita, povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, que tem toda a autoridade. No nome de Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Agora, tudo isso ele fez para nos salvar, para nos livrar da ira futura, para nos livrar da tribulação. E se a Bíblia diz que vai haver uma grande tribulação, você acha de verdade que o Senhor fez uma obra murcha, michuruca, sem vergonha, para morrer na cruz, para mandar o Espírito Santo, outro Consolador, para eu passar da tribulação, meu irmão? Para a noiva de Cristo, ele fez aliança, meu irmão. Ele fez aliança, meu irmão. Aliança de sangue. Ele fez, sabe quando ele fez isso? Ele fez na Páscoa. A Páscoa foi comemorada até a última Páscoa que Jesus comemorou com os seus discípulos. Porque ele ia morrer e ele ia modificar a aliança. Ele ia trazer uma nova aliança. Ele era o fiador de um novo testamento que ele fez com o sangue dele. O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder.
E aí o sangue dele, ele falou assim, olha, toma e come esse pão é o meu corpo, que eu dou por vós. Bebe esse vinho, porque esse vinho é o meu sangue que eu derramo por vós. Esse é o sangue que sela a nova aliança. Sabe o que foi isso? Foi um contrato de casamento, irmão. Ok? Foi um contrato, uma aliança de sangue entre Deus e a sua igreja. E ele falou, sabe quem é o penhor? O penhor dessa aliança é o Espírito Santo, que ele enviou depois que ele foi, depois que ele pagou o preço, depois que ele foi para o céu, ele enviou o Espírito, e em Pentecostes se cumpriu. E o Espírito veio sobre a igreja, sobre todo aquele que crê e confessa no nome de Jesus. Para que ele está fazendo essa obra toda? Se o juízo de Deus vai cair sobre toda a terra de forma poderosa, descrita lá em Apocalipse. E aí, ele fez essa obra à toa, ele fez essa obra que não vale nada, o sangue de Jesus não tem poder para salvar ninguém da ira futura. Meu Deus do céu, meu irmão! Meu Deus do céu, meu irmão! Tem que haver entendimento. Então, a gente está vendo aqui, em 2 Tessalonicenses 2, o apóstolo Paulo falando, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, se o dia de Cristo já estivesse perto. O dia de Cristo não estava perto e não ainda está perto. Porque vai acontecer o que está escrito em Apocalipse 19. Jesus vai descer do céu com os santos, com seu exército, prender Satanás por 1000 anos e vai reinar. Esse é o dia de Cristo. Mas não é isso que ele está falando. Vamos ver o que ele está falando. Ele está falando que de maneira nenhuma vai acontecer esse dia que está descrito em Apocalipse 19, sem que antes aconteça a apostasia e a manifestação do iníquo. O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo a apostasia. E o que a gente está prestes a ver hoje? A manifestação do iníquo. Ok? Ok? Vamos até aí? Então, o iníquo ainda não se revelou. Nós já estamos vendo quem são os candidatos. Tem 2. Ok? Nós sabemos quem são. Mas, para mim, muito pouco se me dá. Se você quer saber, muito pouco se me dá. Por quê? Porque, de forma nenhuma, ele vai se manifestar enquanto que aquele que o detém não for retirado da terra. Aquele que o detém será retirado, afastado, e aí sim ele vai se manifestar. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai começar os 7 anos de tribulação. O anticristo vai vir, vai falar assim, não, pode deixar que eu vou resolver isso aqui, olha o acordo de paz, já está até marcado, já está até no nosso horizonte, o Papa já está dizendo aí que está marcado um encontro global para falar sobre educação e convidou todos os líderes e todos os líderes mundiais vão atender. Como é que pode um Papa chamar todos os presidentes do mundo e eles obedecer? Hã? Então, agora está marcado também um acordo de paz para 8 de maio. Então, 14 de maio está marcada essa reunião global. Dia 8 de maio tem uma reunião para tratar do plano de paz. O que vai acontecer? Não sei. Pode ser que aconteça.
Agora, antes disso, meus amados irmãos, antes disso, sabe o que vai acontecer? A Páscoa. Dia 8 de abril vai acontecer a Páscoa. O que aconteceu na Páscoa lá no tempo de Jesus? Jesus morreu e depois ressuscitou. Não é verdade? Não foi? Foi na Páscoa, não foi? Foi na Páscoa que ele estabeleceu a nova aliança com seu sangue. Não foi? Foi na Páscoa, não foi? Ele morreu, venceu a morte e ressuscitou. Não foi? Na Páscoa? O que aconteceu na Páscoa com Moisés? O que aconteceu? Deus falou assim, ó, se prepara, come aí, prepara, se veste, vocês vão comer apressadamente, que vocês vão sair batidos daí. Vocês vão sair, e vai ser o primeiro dia do calendário de vocês. Vai começar tudo novo, eu vou mandar você para uma terra nova. E eles atravessaram o Mar Vermelho de forma sobrenatural. Foi quando? Na Páscoa. Olha só isso. Então, a Páscoa de Moisés, o povo de Israel atravessou de forma sobrenatural o Mar Vermelho para a salvação. Depois, Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, venceu a morte, o pecado e o inferno de forma poderosa e sobrenatural na Páscoa. E foi para o céu. E agora somos nós, a igreja. Vai acabar a era da igreja e vai começar a era do tratamento com Jacó, com Israel. A angústia de Jacó. O período de 7 anos, a 70ª semana de Daniel. O que a 70ª semana de Daniel tem a ver com a igreja? Nada. Nada. Isso é tratamento com Israel e com quem negar o amor de Cristo na cruz do Calvário. Quem negar que Jesus Cristo é a salvação, aí vai ficar para trás junto com Israel para ser tratado pela tribulação e pelo anticristo. Mas a igreja não. O que está proposto pelo plano de Deus, a igreja, é assim como aconteceu na Páscoa com o povo de Israel, assim como aconteceu com Jesus. Jesus foi levantado por Deus e foi ao céu. Ele é o primogênito. Ele é a primícia de todas as coisas. Primeiro Jesus. E ele falou agora, depois de mim, todos vocês vão. Não se turbe o vosso coração. No céu há muitas moradas. João 14. Ué, não é isso que fala? Não é? E eu vou na frente vos preparar lugar. Opa, peraí, eu estou ficando maluco? Ou Jesus falou que vai para o céu, que tem um monte de morada no céu e que vai preparar lugar para nós? Ué, não é isso que foi Jesus que falou? João 14? Então, e ele falou assim, eu vou, mas eu voltarei para vós. Aleluia! Aleluia! E ele está voltando. Agora ele está voltando para tirar a sua igreja da terra. E não adianta estrebuchar, dar cambalhota. Ah, vou tirar isso da Bíblia. Com todo respeito, irmão, dane-se. Não vai mudar nada. Não vai alterar nada do que vai acontecer. E também não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É só para aquele que crê. É só para aquele que receber Jesus como seu Senhor e Salvador. É só para aquele que crê no Evangelho. Crê no Evangelho de Cristo. Se você crê, glória a Deus. Se você não crê, ao invés de ficar zangado com a Bíblia ou falar uma outra coisa, se converta ao Senhor. Ué, pô, eu tive que fazer isso, meu irmão. Eu tive que fazer isso, minha irmã. Quem estiver aí ouvindo, eu tive que fazer isso. Quando eu cheguei para Jesus, eu não acreditava em nada. Tudo que o pastor falava lá, eu não achava.
E ficava uma vozinha na minha cabeça, ah, coisa nenhuma, o pastor está enganando, está falando não sei o quê. Só que quando eu me converti a Cristo e nasci de novo, eu sei o dia e a hora que aconteceu isso. Eu sei como foi. Eu sei. Você sabe? Você pode me dizer qual foi o dia que você nasceu de novo? Como é que foi a experiência que te fez conhecer Jesus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu sei. Eu posso contar. Eu vou dizer. Eu também não queria, não. Eu também não queria, não. O pastor pregava lá e falava, olha, você pensa que você veio aqui à toa porque você quis, mas foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui porque Jesus quer te salvar. E eu ficava assim, é nada, esse cara está de caô. E aí ele falou uma coisa lá, falou, vou começar a orar. Eu falei, pode orar à vontade. Eu botei a mão na perna assim e fiquei. E meu coração começou a bater, tutu, 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 começou a inflar, ficar quente. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Meu coração começou a bater, ficou quente de repente, mas foi depois que ele falou aquela coisa lá. Aí, aqui no meu ouvido, veio uma vozinha muquirana dizer, ah, que nada, isso aí é coincidência, os caras sabem o que vão falar, eles aprendem lá no seminário, eles sabem o que vão dizer. Aí ele lá da frente, na mesma hora que eu pensei isso, ele falou assim, olha, se tem uma outra voz dizendo outra coisa no teu ouvido, no teu coração, quero te dizer que essa voz aí é de Satanás. Ele não está querendo que você seja salvo, não. Mas Jesus te trouxe aqui para te salvar. Hoje é o dia da tua salvação. Eu vou orar por você. E meu coração, e eu falava, eu não quero saber de nada de igreja, eu não acredito em nada dessas coisas, pode orar à vontade, eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. E bum, 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 meu coração batendo, batendo, ficando quente. Eu suava, meu irmão. Eu suava. Eu estava na porta, perto da porta da saída, porque eu tinha pensado assim, pô, a hora que ele falar uma besteira, eu saio, escorrego por aqui, ninguém vê mais a minha cara. E estava acontecendo isso, e ele orando lá, botei a mão aqui, ó, abaixei a cabeça, e eu não estava aguentando mais. E aí, eu orando, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu pensei aqui com a minha cabeça, quer saber de uma coisa? Você pode orar o que você quiser, eu só saio daqui se for Deus a me tirar. Quando eu falei isso, meu irmão, a minha perna deu um pulo e eu fiquei de pé. E eu vou te dizer uma coisa, não fui eu que levantei. Não fui eu que fiz aquilo. Então, a minha perna pulou e eu fiquei de pé. Quando eu abri o olho, estava todo mundo, ó, glória a Deus, aleluia. Receba um novo irmão. E aí, meu irmão? E aí? Entendeu? É o que aconteceu. Esse foi o dia. Foi o dia do meu novo nascimento. Nesse dia, o meu nome foi escrito no livro da vida e o que ficou para trás já era, o sangue de Jesus me cobriu, e a partir desse momento ele começou a falar comigo, a falar, a me dirigir, a me ensinar, a me restaurar, a me regenerar. Então, hoje, aqui, eu vi há 10 anos atrás, eu não tinha a convicção que eu tenho hoje, mas eu via todo mundo falar, porque eu sou amiranista, porque eu sou pós-tribulacionista, porque eu sou isso, sou aquilo. Eu lia e falava assim, meu Deus, misericórdia, eu quero entender isso. Você vê que diferença? Eu quero entender. Eu quero a verdade. Então, querido, eu estou aqui falando do que eu sei de Deus, porque eu andei com Ele. Eu aprendi dele, eu li a Bíblia e aprendi dele. Eu não defendo religião nenhuma, eu não defendo segmento nenhum, denominação nenhuma, ok? Não. Agora, se eu cheguei a essa estatura, eu cheguei porque o Senhor me trouxe até aqui agora. E o que eu estou dizendo para você está aqui na palavra. O que eu estou dizendo para você está aqui, ó. Ó, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, tem o dia de Cristo lá em Apocalipse 19, e Paulo está dizendo, mas não vai ser assim antes da apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, do anticristo, ok? Agora, vamos ver uma coisa. Tudo bem, chegamos até aí.
Não vos lembrai de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém. Vós sabeis o que o detém. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então, depois que for retirado, aquele que o detém, será revelado o iníquo. E aí começam os 7 anos de tribulação. A quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja... Olha, presta atenção agora, hein? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Opa! Agora presta atenção nesse versículo que é revelador. Olha aí, versículo 10. Anota aí. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Olha que maravilha, olha aqui. Olha aqui. Não sei se dá para ver. Lê aí na sua Bíblia. Olha só. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Por quê? E ainda explica, ó. Por que vai vir para esses que perecem? Olha a explicação de Paulo. Vê bem isso. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aleluia! Então, vê só se dá para interpretar o texto direito. Pô, isso é uma questão de interpretação de texto de português. Não é de hebraico, não é de aramaico, não é de grego, não é de koiné. É de interpretar texto em português. Está escrito aqui, foi Paulo que falou. Olha, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios de mentira e com todo engano da injustiça, para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quem não receber o amor da verdade em Cristo Jesus, na obra que ele fez, morrendo na cruz do Calvário, enviando o Espírito Santo para livrar a gente desse negócio aqui, dessa ira, meu Deus do céu, leia esses versículos. Porque parece que o pessoal pós-tribulacionista, o pessoal unicista, sei lá que raio de negócio é esse, não lê esse versículo. Não consegue ler. Chega aqui, trava, pula, dá pulinho e não lê. Leia! Em nome de Jesus, leia! Está escrito aqui, meu Deus, leia! Então, veja bem, não é uma questão da gente impor a nossa visão em detrimento de outra. Porque se tivesse outra coisa escrita aqui, eu ia ler também. E eu ia ficar preocupado também no que está escrito aqui, porque essa palavra aqui é verdadeira. Agora, está escrito aqui, eu vou falar o quê? Que ela não existe? Vou criar uma doutrina de maluco e esconder isso aqui e falar, não, isso aqui não existe? Paulo está dizendo aqui que o anticristo vem para aqueles que perecem. E eles perecem porque não receberam o amor da verdade em Cristo Jesus. Jesus é a salvação. Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê. Agora, se você não crê, problema. Quem não crê, problema. Vai ter 7 anos para se distrair com o anticristo. Quer se distrair com o anticristo? Problema.
Não tenho nada com isso. Você vai se haver com Deus. Você vai se haver com essa palavra. Jesus falou, eu não julgo. Eu tenho alguém que julga. A palavra que eu preguei é essa que julga. Eu não tenho que julgar ninguém. Está todo mundo condenado. Ele veio para salvar o mundo. É salvo quem crê, é salvo quem quer, é salvo quem acredita. Não acredita? Jesus vai continuar no mesmo lugar, no trono. Agora, eu não posso mudar o que está escrito. Eu não posso ignorar o que está escrito só porque eu não creio. Eu tenho que me virar com a minha incredulidade. Eu tive que fazer isso todos os anos da minha vida até chegar agora. Aí chega agora o pessoal, fala, mas isso aí não está na Bíblia, isso aí não sei o quê. Dane-se! O que eu tenho com isso? O que Jesus tem com isso? Não vai crer? Problema! Tem um monte de gente se preparando para passar 7 anos com capeta. E aí, gosta de enxofre, de chifre? Problema! Vai ter um monte. Tem um monte de gente que não quer saber de arrebatamento. Tem um monte de gente que não quer saber de salvação. Então, dane-se! O que eu vou fazer? Agora, a minha parte é pregar a verdade do Evangelho. Não é fazer bilu-bilu em você, ou seja, lá em alguém. O meu compromisso é com Jesus. Ele que me salvou, ele que me restaurou, ele que me deu tudo que eu tenho e sou. O meu compromisso é com ele, não com ninguém. Agora, com certeza, o que nós gostaríamos era de que todos viessem à estatura do varão perfeito. A gente trabalha para poder falar da verdade. A gente fala para poder ensinar, para poder edificar. Mas eu não posso garantir a salvação de ninguém. E a parábola das 10 virgens fala exatamente disso. O momento que a gente está vivendo é exatamente esse. É exatamente esse. 10 virgens, todas dormiram. E aí veio o grito, noivo está chegando. E aí todas pegam as suas lâmpadas, se preparam para sair. De repente, as 5 nécias, as 5 loucas, viram que as suas lâmpadas estavam começando a querer se apagar. Aí pediram o azeite para as virgens prudentes. E aí elas falam algo que aparentemente pode ser entendido como, em primeira mão, uma atitude egoísta, egocêntrica. Falou, não vou te emprestar aí o meu azeite, porque, de repente, vai que você não entra com o que eu te der e esse que eu te der vai fazer falta para mim, não entro eu também. Aí nem você, nem eu. Então, aí vai comprar lá com quem vende o azeite. Elas foram. E a Bíblia diz que quando elas foram para comprar o azeite, comprar, não foi pegar de graça, não. Foi comprar, foi pagar. Eu quero falar sobre isso hoje. Como é que compra azeite? Mas vamos deixar para mais adiante. É para comprar. Aí, quando elas voltaram, as outras tinham entrado pela porta da salvação. E aí, quando voltaram, a porta estava fechada. Ficaram para trás. Não é? Então, veja bem, do que se trata esse azeite, hein? Vocês sabem do que se trata esse azeite? Você sabe se dá para comprar azeite ainda? Será que o grito já foi dado? Está sendo dado ou ainda vai ser? Em que altura desse campeonato vocês pensam que estão? Nós estamos em que altura do campeonato? Hoje eu vi vídeos que mostram que a gente está pelos últimos segundos. Só que o que acontece? A gente está no meio da maior escuridão. E aí, o que eu estava colocando aqui no começo é que nos grupos há toda sorte de gente e de pessoas, todas querendo ver sinais, prodígios, maravilha. Mas como é que está a vida? Como é que está a casa? Como é que está a família?
Está sendo atingido por Satanás? Está crendo na verdade? Conhece a palavra? Não conhece? A quem está ouvindo? A quem está ouvindo? Tem um monte de gente pregando aí, falando um monte de coisa, né? Dizendo que não tem milênio, não tem arrebatamento secreto. Quem disse alguma coisa secreta? Vai lá. O que está dito aqui, em 1 Coríntios 15, é o seguinte, vamos ler? Quem quer ler? Viviane? Ô, Viviane. Glória a Deus. Olha lá. Vamos lá. Onde é que está 1 Coríntios? Quem acha aí? 1 Coríntios 15. Olha aí. Vamos ler o que está. Ó, olha aqui. Está aqui. 1 Coríntios 15, 51. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos lá, Viviane, Ana, Virgínia, quem tiver, olha só, vamos ler de novo. Eis que aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso tem o que a ver com a passagem de Apocalipse 19? Viviane, me explica aí o que isso tem a ver com a passagem de Apocalipse 19. Nada. Zero. Rosca. Nada. Os mortos ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos vão ser transformados e arrebatados ao céu ante a última trombeta. Então, em Apocalipse 19, Jesus desce com os seus exércitos, um cavalo branco, para dominar Satanás e prender na prisão do abismo e reinar 1000 anos. Isso aqui que Paulo está falando é outra coisa, é outro evento, é outro advento. Ou a gente tem coragem intelectual de assumir que o que está descrito aqui em 1 Coríntios 15, 51, em 2 Tessalonicenses 2, que a gente leu lá, que é para aqueles que perecem, é completamente diferente da passagem de Apocalipse 19, ou então a gente não pode conversar, dialogar. Porque aí a gente está falando para alguém que não tem honestidade intelectual. Não é verdade? Então não se trata, para com isso. Vai, pelo amor de Deus, vai. Que isso? Para com isso. Você ouviu o que eu falei aqui, ô Figueira? Numa boa. Para com isso. Que sétima trombeta, o quê? Pelo amor de Deus, para com isso. Vem cá, olha só, eu estou falando aqui, 1 Coríntios 15, 51, 2 Tessalonicenses, que eu coloquei aqui, e ainda tem outros textos, não estão falando de Apocalipse 19, ponto final. É para quem perece, o juízo é para quem perece. Essa questão da sétima trombeta já é no juízo de Deus sobre quem ficar na grande tribulação. Para com isso em nome de Jesus. Vai ler você a Bíblia e aprende isso. Os juízos que estão descritos em Apocalipse
das 7 trombetas, os ais, etc., não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Meu querido, olha só, preste atenção numa coisa. Você sabe o que quer dizer que ele virá como ladrão? Você sabe que ladrão é esse? Você sabe? Que ladrão é esse? Você sabe o que quer dizer abrir e fechar de olhos? Sabe? Não é isso aqui só, não. Não é, não. Vi como ladrão, não é nada disso. Quando Jesus ele falou com os seus discípulos, ele falou baseado no que eles sabiam da cultura judaica de Israel. A gente sabe que tem as 7 festas de Deus. A Páscoa, a primícia, o Pentecostes, ok? Tabernáculos, a festa das trombetas, a Páscoa. Todas essas festas são chamadas na palavra de Moadim. Moadim. Sabe o que é Moadim? Compromisso agendado por Deus. Então, Deus estabeleceu através de Moisés essas 7 festas para apontar para a vida e a obra do Cordeiro de Deus, Jesus, o pão da vida. E as 4 primeiras festas foram cumpridas por Jesus no dia e na hora. No dia e na hora. Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecostes, todas essas festas foram cumpridas por Jesus no dia e na hora. Jesus morreu na Páscoa, foi enterrado e durante a festa dos pães asmos, ressuscitou nas primícias e foi ao céu, exatamente nessas datas dessas festas. Pentecostes, foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja, começou a era da igreja em Pentecostes, exatamente na festa de Pentecostes. E eu não sei, eu não sabia o que era a festa das trombetas, o que era o Yom Kippur, o que era a festa de tabernáculos. Eu não sabia como elas aconteciam. Eu não sabia de nada. Sabe por que eu aprendi? Sabe quando eu aprendi? Em 2014, 2015, com pastores que nem Mark Biltz, Brandon Ball, que pregaram e explicaram para a igreja como eram essas festas, o que acontecia, o que significava cada coisa. Eu vou sugerir a todos que vocês vejam o vídeo da pregação do pastor Brandon Ball falando sobre a festa das trombetas. Porque, sinceramente, mais do que a ignorância dessas coisas, que a grande maioria tem, ignorância desses fatos, é a interpretação das coisas de forma equivocada. Se você lê as passagens em que Jesus fala sobre essas coisas, que o apóstolo Paulo fala sobre essas coisas, você vai ver que ele fala, olha, essas coisas aí, eu não preciso falar dessas coisas, que vocês sabem muito bem. Ele está falando das festas do Senhor, que os discípulos sabiam muito bem, porque eles eram judeus. Então, eles sabiam que quando Jesus falava com eles, ou quando Paulo falava com eles, acerca dessas coisas, com linguagem figurada, usando as coisas que eles já sabiam acerca dessas festas, nós não entendemos nada. Não entendemos nada, porque a gente não é judeu, porque a gente não sabe o que quer dizer. Você sabe o que quer dizer ao abrir e fechar dos olhos? Você sabe o que quer dizer virar como um ladrão? Você sabe por que ele fala ao toque da última trombeta?
Eu não sabia, meu irmão. Eu não sabia. Só para que todos possam perceber como isso é vital para a gente compreender o que o apóstolo Paulo e que Jesus falam na palavra, quando eles falam acerca do ladrão e quando eles falam acerca do abrir e fechar de olhos, quando eles falam de outras coisas. Eu vou contar duas coisas para vocês, se vocês quiserem. Uma é a questão do ladrão. Havia no tempo do templo ainda, quando o templo ainda vigorava, a lei ainda vigorava, havia sacerdotes, sumos sacerdotes, havia sacerdotes que ficavam de guarda para não permitir que o fogo do altar apagasse. Então, haviam turnos e se revezavam sacerdotes que tinham a incumbência de observar se o fogo estava aceso no altar. Todo dia. Então, saía um turno de 2, entrava outro. E havia um capitão do templo. Esse capitão do templo, ele era responsável por fazer a ronda do templo todo o tempo e observar, tomar conta para ver se os sacerdotes estavam vigilantes no seu turno para fazer o seu trabalho. Qual era o seu trabalho? Verificar se o altar estava com fogo aceso. Okay? E o trabalho do capitão do templo era ficar circulando e tomando conta desses que estavam no seu turno, ok? Todo mundo está compreendendo? Todo mundo aí? O que acontece? Acontece que, quando os sacerdotes dormiam em serviço, esse capitão do templo, ele que fazia a ronda, ele andava com uma tocha, presta atenção, ele vinha com uma tocha, fazia a ronda, e quando ele via os sacerdotes dormindo, ele se aproximava, pegava a sua tocha e colocava fogo na sua roupa, na sua túnica, de maneira que pegava fogo na túnica deles, eles tinham que sair correndo e tirar a roupa, ficar nu. E aí todos sabiam que eles tinham fracassado no seu turno, que eles tinham pecado contra o Senhor, que eles tinham negligenciado a obra do Senhor. Então, esse capitão do templo, ele era temido pelos sacerdotes que iam fazer a guarda do fogo no altar. E sabe como é que ele era conhecido, irmão Figueira? Ele era conhecido como o ladrão do templo. E quando Jesus diz que ele virá como um ladrão, agora dá para a gente entender o que Jesus falou. Eu vou vir como um ladrão. Cuidado, lá em Apocalipse ele diz, cuidado para que você não seja pego nu. Não é verdade? Olha, compre vestes brancas para que você não seja achado nu. Vestes brancas são atos de justiça. E aí a gente entende porque Jesus está dizendo que vai vir como um ladrão, irmão. Por quê? Porque a nós cabe manter o fogo aceso no altar do nosso coração. A gente tem que estar vigiando para que o fogo do Espírito Santo não apague do nosso coração. E aí, se a gente se negligenciar com isso, ele pode vir como ladrão e vai botar fogo nas nossas vestes. E a gente vai ser achado nu. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Então, veja bem, se nós não compreendemos as histórias de Israel, os costumes de Israel,
as coisas relativas à cultura e as festas, como é que a gente vai ver e interpretar o texto que Jesus está falando, Paulo está falando, que vai ser na última trombeta ao abrir e fechar de olhos, virar como ladrão? A gente não vai entender nada. Pelo amor de Deus. E o que o apóstolo Paulo fala na passagem é isso. Fala assim, olha, importa, eu não preciso falar dessas coisas, que vocês conhecem muito bem essas coisas. Que vocês não são das trevas, mas da luz. Então, vigia, para que aquele dia não vos pegue como um ladrão. Meu Deus do céu! Quando ele fala isso, ele está fazendo referência exatamente a isso. Ao abrir e fechar de olhos. Ah, vai ser como um piscar de olhos. Olha, gente, presta atenção. Figueira, não dá, não tem como. Não adianta. O dia do Senhor, Apocalipse 19, filho. Acabou. O arrebatamento é antes, ok? E vai quem quer. Acabou. Acabou. Não tem essa. Está escrito aqui. Então está dito. Olha só. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados. Isso não tem nada a ver com Apocalipse 19, isso não tem nada a ver com o dia do Senhor, o dia de Cristo, que vai vir dos céus com a igreja. Isso é outro evento. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Quem estiver vivo vai ser transformado e todos vão ser arrebatados ao céu. É o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, 51, 2 Tessalonicenses 2 e também em 1 Coríntios 4. Acabou. Agora, o que acontece? Não, irmão, não vou abrir Apocalipse 10, nada, voz de 7 trombetas, isso está tudo fora. Isso vai ser tudo durante a tribulação e a grande tribulação. E o apóstolo Paulo disse aqui, em 2 Tessalonicenses, que de jeito nenhum essas coisas não vão acontecer antes da manifestação do iníquo, ok? E da apostasia. E antes disso, para ele se manifestar, né? Para ele se manifestar, acontece que aquele que o detém vai ser retirado. E quando esse for retirado, eu também sou. E a irmã Ana também, a irmã Virgínia também, e todos que receberem o amor de Cristo, a verdade de Cristo. Acabou, ponto final. Se você não acredita nisso, eu lamento muito, eu tenho muita pena do que vai acontecer com você depois, com você e com todo aquele que não crê, porque a palavra de Deus está dizendo que vai acontecer, e que tudo que vai acontecer aqui vai ser para aqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade. Meu irmão, você não quer receber o amor da verdade? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, ok? Se você não quer, problema seu. Eu respeito, tá bom, Figueira? Eu respeito, tá? Você tem todo o direito de querer participar da tribulação, de fazer parte
de todo o sofrimento para aqueles que perecem. Você tem esse direito. Você tem. Você pode amarrar a cara e ir com tudo. Porque, inclusive, a Bíblia diz que isso não é para todo mundo mesmo, não. Não é para todo mundo mesmo, não. É só para aquele que crê. Se você não crê, problema. Eu não gostaria que você ficasse. Você tem uma oportunidade agora de acreditar ou não. Se você quiser permanecer no erro, o teu sangue não está mais sobre a minha cabeça, sobre a minha mão. O problema é todo seu. Entendeu? Agora, eu não vou acreditar no que você está falando, porque eu prefiro acreditar no apóstolo Paulo e no que está aqui na Bíblia. Ponto final. Você pode estudar o Apocalipse todo, com as 7 trombetas, os ais todos, com quem ficar para lá. Comigo não, ok? Agora, é um problema seu, lamento. Aqui eu acho que você não vai mudar ninguém, ok? De ideia. E a partir de agora, eu vou pedir para você o seguinte, que você permita que a gente siga em frente, porque eu tenho mais o que fazer. Se você não crê assim, eu respeito. Tudo bem, você pode crer dessa forma. Problema seu e de quem ficar. Agora eu vou pedir que você permita que a gente vá além, ok? Então, se você professa o nome do Senhor, o nome de Jesus, né? Então você vai também respeitar os seus irmãos e vai permitir que a gente continue sem ter nenhum problema, nenhuma desgaste desnecessário com você, ok? Eu respeito você, respeito o que você quer acreditar, mas dizer que isso aí que você está falando é verdade pela palavra, querido, um abraço, ó. Eu lamento muito, ok? Agora, se você não quer mudar de opinião, é um direito que lhe assiste. Você pode continuar até aqui, se você quiser, pode interagir com a gente, não tem problema nenhum. Eu tenho tranquilidade com isso. Agora, nesse tocante, nesse ponto, por favor, encerre isso em nome de Jesus, porque senão eu vou ser obrigado a te tirar daqui, te bloquear, ok? E eu não gostaria de fazer isso. Bom, vamos seguir. Acredito eu que todos entenderam perfeitamente a respeito da diferença entre o dia de Cristo e o arrebatamento. E o que fala o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses e 1 Coríntios 15, 51, e eu nem abri os outros textos, ok? Agora, eu queria falar de outra coisa. Eu queria falar de algo maravilhoso que aconteceu hoje. E colocaram no grupo um vídeo maravilhoso de um milagre que aconteceu com uma mulher na África, e ela foi curada de forma maravilhosa e sobrenatural do seu braço. Ela tinha o braço todo defeituoso, né? E estava complicado, estava todo mirrado o braço, né? E ela foi curada e foi filmado o milagre acontecendo diante dos nossos olhos, né? Algo maravilhoso de verdade. E eu fiquei assim muito abençoado de ver esse milagre, porque a gente vê um milagre desse na Bíblia, em Atos, se não me engano, e também a passagem da mão mirrada, né? Que Jesus ele cura um homem que tem esse problema, né? E eu vi esse vídeo e fiquei muito abençoado e compartilhei com várias pessoas em vários grupos, e eu queria perguntar se vocês viram aí. A Viviane viu, a Ana eu sei que viu, a Virgínia eu não sei, a Virgínia viu?
Vocês viram esse vídeo? Alguém pode dizer aí? Deixa eu ver, eu estou vendo aqui também no... Estou vendo aqui também no grupo. Deixa eu ver aqui. Cadê o grupo, meu Deus? Me perdi aqui, ó. Pronto. Deixa eu ver. Tá todo mundo aí ainda? Deixa eu ver. Viviane, Ana... não? Não o quê? Não viu o vídeo ou... Ah, não viu? Ah, então, legal. Olha só, eu vou ver se dá para ver por aqui. Olha o braço dela. Olha o braço dela. Olha o braço dela. Olha o braço dela, gente. O braço dela vai esticar, gente. Glória a Deus. Olha o braço dela. Olha o braço dela. Aleluia. Olha o braço dela. Glória a Deus. Olha só isso. Olha isso, gente. Vocês viram isso, gente? Olha só o braço dela. O braço dela estava um bolo aqui, estava curto. Foi na nossa frente. Vocês viram isso? Ó. Olha aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo isso? Aqui, ó. Tem um bolo aqui. O braço dela está curto. Deus estica o braço, cura na hora. Olha só o braço dela. Olha aqui. Tem um bolo aqui, tá vendo? Ele curou essa mulher na hora, esticou o braço, curou, livrou ela. Olha aqui. Olha como é que fica. Ó. Olha isso. Agora, olha. Ó. Olha. Esticou. Olha aí. Ela quase desmaia. Olha. Ficou retinho. Ó. Magrinho. Ó. Gente.
misericórdia. Olha, eu acordei, eu vi esse vídeo e eu pulei de alegria, que eu dei glória a Deus, porque isso é um milagre maravilhoso feito aos olhos de quem estava lá, de uma multidão, e as pessoas ali sentiram o poder de Deus, a presença do Senhor naquele local, curando aquela mulher. Meu Deus, misericórdia. O Senhor está voltando, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias isso ia acontecer. Ele ia dar vista aos cegos, curar os coxos, né? Restaurar os feridos, né? E isso ia acontecer. E a gente está vendo coisas tremendas acontecerem. Hoje vi também um vídeo de um temporal que praticamente arrasou a casa deve ser um mineiro, né? Porque estava falando, olha só, eu não sei se vocês viram isso. Quem foi que viu já esse vídeo aqui? Entra aqui, moça! Entra aqui, ó! Entra aqui, moça! Entra aqui, ó! Vem cá! Entra aqui, moça! Entra aqui! Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui! Nossa Senhora! Calma, já foi! Nossa, olha! Nossa, já foi, já. Esse vídeo aqui, impressionante, isso aconteceu aqui no Brasil, e parece que pelo sotaque é mineiro. Você vê, em alguns segundos, ele teve o muro, o portão, o telhado completamente destruídos. Caiu a árvore dentro da propriedade dele, num único momento. E outra coisa, nós estamos com uma ameaça, né? Uma ameaça de guerra civil aqui no Brasil, e eu não sei quem está acompanhando também isso, o que está acontecendo no Peru, no Equador, na Bolívia, no Chile, né? No Chile e no Peru estão acontecendo coisas seríssimas, no Equador, na Bolívia houve fraude para manter o Evo Morales, e as autoridades aqui que são relacionadas com o PT, com Lula, estão em polvorosa por causa do sucesso, veja bem, dessas coisas que estão acontecendo lá fora, que é tudo programado por eles, pelo Fórum de São Paulo, né, e por esses regimes da Venezuela, de Cuba, que estão promovendo na América Latina a profunda desestabilização dos países em que eles não estão comandando, em que eles saíram do comando, né? Vamos dizer, a Argentina, o Chile, e agora quem está na bola da vez, quem está na linha de fogo é o Brasil. E agora está tendo o julgamento de segunda instância no STF e foi prorrogado para amanhã, veja bem, para amanhã. E o Bolsonaro, do Japão, já decretou o 142 e mandou o Exército se aprontar para, caso aconteça aqui no Brasil coisa semelhante ao que aconteceu no Chile, o Exército vai entrar nas ruas e vai garantir a lei e a ordem. Veja bem, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque, em 2015, Deus me deu uma visão acerca do que aconteceria no Brasil. O que aconteceria no Brasil. E o Senhor me deu uma visão em 2015, e eu não sei se vocês se lembram, em 2015
estava acontecendo aquela coisa de instaura ou não instaura o processo de impeachment da presidente Dilma, e toda hora vinha uma coisa para colocar esse pessoal em apuro, e depois, logo em seguida, parecia que eles reagiam e tomavam a dianteira, né? Ficou nessa coisa, nessa luta, até começar o impeachment de fato, e a gente vê a Dilma ser retirada do poder, certo? O que acontece? Acontece que, durante esse período, eu estava muito desanimado. Hã? Tá louco, meu? Aqui está dizendo a notificação: detectamos áudio e vídeo protegidos por direitos autorais em seu streaming. Ele poderá... deixa para lá, fazer o quê? Eu não... Eles estão vendo demais, né? Então, nós fizemos um jejum em 2015, na ocasião do Dr. David Ower vir aqui no Brasil. Ele veio no Brasil, mas ele convidou a igreja brasileira para fazer um jejum pelo Brasil. E eu entrei nessa. Eu fiz um jejum com a minha esposa aqui em casa, ok? E nos consagramos para orar pelo Brasil. O que aconteceu? Deus deu uma visão para mim acerca do Brasil. E eu, aqui nesse lugar onde eu estou, eu estava em frente ao computador, e o Senhor me deu uma visão. E eu vou colocar o vídeo que eu gravei aqui para vocês verem, ok? E vou falar sobre a visão que eu tive. Na visão que eu tive, eu vi o mapa do Brasil, né? E eu vi como se fosse um anjo com uma tocha de fogo, assim, um raio de fogo do céu, passando em toda a extensão do limite do mapa do Brasil. É como se o anjo circundasse o mapa do Brasil com fogo do céu. E aí esse anjo fazia a volta e marcava todo o mapa do Brasil, e, de repente, quando ele terminava, eu via tratores começarem a vir do sul para o norte e trilhar toda a terra, revolver toda a terra do mapa do Brasil, com aquela pá mecânica, com aquele disco de aço do trator. E aí o Brasil ficou como se fosse um canteiro para plantar. E aí, quando acabou de passar o trator, eu vi uma mão descer do céu e plantar uma semente no meio do Brasil. No meio do Brasil. Aí a mão levantou, e quando ela levantou, começou a brotar daquele lugar que ela plantou a semente um broto, ia subir, ia levantar, que nem aquela história do João e o pé de feijão. E ela foi subindo e se transformando numa grande árvore. Quando chegou lá em cima, abriu uma grande copa, como se fosse um grande guarda-chuva, e ficaram pendurados muitos frutos, de maneira que cobriu todo o país, e com a sombra da sua copa e com aqueles frutos pendurados em abundância, a gente via que tinha muito fruto, né? E aí eu ouvi uma voz dizendo assim: eis que eu planto uma nova semente no coração do Brasil, para dar sombra, para dar alimento e para dar cobertura e paz. Isso eu vi em 2015, ok?
e eu pensava que esses tratores que iriam passar para revolver a terra seria uma guerra civil que iria preparar o terreno para isso. Isso foi em 2015. E de lá para cá, todo o tempo, a gente ultrapassou e sobreviveu a essa ameaça da guerra civil. Mas nós estamos hoje na iminência de verdadeiramente ver essa palavra cumprida, porque os tratores são os tanques de guerra. E, com certeza, se esses camaradas cumprirem as suas ameaças, né, realmente nós vamos ver no Brasil algo muito forte. Então, eu queria deixar aqui alertado para vocês aqui, através desse vídeo, acerca do que há de vir, né? Realmente nós estamos para passar dias complicados, tribulosos, mas nós temos uma palavra de vitória, e eu vou deixar o vídeo com a visão que eu tive em 2015 aqui na descrição dessa live, desse vídeo. E eu queria ainda saber, eu acho que não tem mais, só tem a Viviane aí e a Ana, isso? Eu não consigo ver aqui quem é que está, mas a gente já está com 1h36, né, de transmissão. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu acho que verdadeiramente aquela questão do arrebatamento, né, a Figueira me castigou um pouco aqui. E eu queria deixar muito claro que o arrebatamento não tem nada a ver com o dia de Cristo e que a gente pode esperar, sim, o arrebatamento antes da tribulação. Eu acho que ficou claro isso, né? Vocês que viram aí, ficou, Viviane? Amém. Ficou, Ana? Se ficou claro isso, eu já me dou por satisfeito, porque é o que a gente tem que ficar firme, né, constante, abundante na obra do Senhor, por causa dessa esperança da salvação. Então, não podemos deixar ninguém roubar a nossa esperança, porque se eu for perder minha esperança agora de que eu vou sair desse lugar e não vou ver a cara do anticristo, aí vai ficar difícil, né? Então, vamos segurar essa esperança. As manchas, aquilo foi ato terrorista. As manchas de petróleo foi ato terrorista da Venezuela, da Rússia, da França, né? Dizem que foi um navio do Greenpeace, mas a Marinha está verificando, tem 11 navios, 11 bandeiras que podem ter sido usadas para, num dark ship, num barco fantasma, né, ter despejado o óleo ali. E outros estão falando que é o Greenpeace, né? Mas o óleo é da Venezuela, então nada impede que eles tenham pego o óleo lá na Venezuela e vindo ali na costa do Nordeste jogado ali, né? E eles estão todos juntos, né? O Macron, com esse negócio da Amazônia, o Maduro, a ONU, o Papa, está todo mundo na mesma coisa, na mesma batida. Todos querem a Amazônia, né? Todos querem a Amazônia. E aí está funcionando aí, né? Então, é isso. Mas, Viviane, você não quer que eu pare, Viviane? Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que fazer ter um outro encontro, tá certo? Hoje, por hoje, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, né, por essa live. Eu vou continuar aqui no WhatsApp, no Facebook. Eu vou pedir para que vocês me ajudem aí a divulgar a página Caminhando com Jesus, o canal Caminhando com Jesus, né, e que possam ajudar compartilhando e curtindo e comentando aí o vídeo, né, e inscrevendo no canal. A Viviane ainda não está inscrita no canal? Tá. Obrigado.
Mas eu queria orar também com vocês. Eu queria orar com vocês, porque eu acho que uma coisa que os grupos estão deixando muito a desejar é na questão da oração, né, e da pregação da palavra, né? Porque é legal ver os sinais, falar e tal, interagir, mas eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais na comunhão com os irmãos e na oração, né? E esse momento é um momento em que a gente precisa fazer isso. Nós precisamos nos sentir parte do corpo de Cristo. A gente precisa contar com a oração uns dos outros, porque os tempos são difíceis e tenebrosos. E a igreja do tempo do fim, foi isso que eu não consegui entrar nessa live, e por isso vou ter que fazer uma outra, nós somos um povo escolhido para ser salvo nessa última hora e que não está dentro do sistema. Então, não tem ninguém tomando conta de nada, de ninguém, está necessitado de cuidado e está necessitado que agora todos se conectem e que se interajam por oração, né, por encorajando, abençoando, falando a palavra, falando em salmo, cântico, profetizando. Hoje eu tive 2 experiências em que a gente pôde orar por irmãos e irmãs do grupo que estavam com problemas sérios, né? Estavam com problemas. E a gente identificou pelo grupo e entramos em contato pessoal, né, por fora, para poder perguntar o que estava acontecendo, se podia conversar, se podia orar. E nós oramos hoje com 2 pessoas, né? E foi uma bênção. Então, é um sinal de que, um alerta, que a gente possa ficar vigiando em relação a isso também, ok? E eu queria orar com vocês, pode ser? Pode ser, Viviane? Pode ser, Ana? Então, vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos ajude, nos guarde até aquele dia e que possa dar graça para que a gente seja uma bênção nos grupos e para os grupos e que a gente possa anunciar a palavra da verdade e tirar essas mentiras, essas heresias do nosso meio, porque tem muita gente, isso não vai acontecer comigo, certo? Porque eu conheço, de repente, com você, não vai demover você do entendimento que você tem, da fé de vocês. Mas se tiver gente fraca, se tiver gente que não conheça suficientemente a palavra, aí vem alguém e começa a falar que não é assim, que não funciona, que não existe, essa pessoa pode ter a sua salvação comprometida. Então, vamos orar, vamos vigiar e vamos confrontar, sim, com a palavra, com firmeza, porque é necessário que isso seja dessa maneira. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer e te louvar por essa oportunidade, por essa live. Senhor, tive poucas pessoas aqui, 4, 5, não sei, mas, Senhor, eu não quero nem saber, porque a minha parte eu estou fazendo. Senhor, eu estou aqui, estou orando, estou proclamando a tua palavra, Senhor, ensinando, orando, compartilhando com irmãos, com irmãs. Então, eu quero colocar a vida da Ana Karina, da Viviane, Senhor, da Virgínia em tuas mãos, até o da Figueira aí, que teve aí, e que ainda está acreditando de uma forma que, no nosso entendimento, está completamente fora da visão e da palavra. Então, que o Senhor possa estar convencendo ele, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, que possa ele ter uma oportunidade ainda de aceitar a tua verdade, a tua palavra, e que o Senhor possa estar confirmando no nosso coração a verdade que vem do teu trono e da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, repreende e anula toda obra das trevas, toda obra de Satanás e do diabo e dos seus anjos, e, Senhor, abençoa cada vida, cada lar, cada família, cada relacionamento, Pai, de cada um de nós. Senhor, e guarda-nos até a tua vinda, Pai. Usa-nos para o louvor da glória do teu nome e abençoa, Pai. Faz com que esse vídeo seja visto e que a sua glória seja manifesta em cada vida que assistir e que participar dessa live posteriormente e ver depois essa live.
Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridas, muito obrigado pela paciência de vocês, pela presença de vocês, pelo auxílio de vocês. Eu quero convidar vocês a estarem junto conosco aí no canal do YouTube, na página do Facebook, Caminhando com Jesus. Viviane, por favor, procure aí a Caminhando com Jesus, fale com a Karina, ela vai te ajudar, tá bom? E me adiciona aí, quiser falar comigo, eu estou aqui no WhatsApp, né? Fala com a Karina que ela vai te introduzir aí, né? Tá bom? Amém? Glória a Deus, orem por mim e vamos marcar uma próxima live, porque eu quero falar dessas outras coisas que eu não consegui falar e que é importante que a gente trate. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Até lá, continuo por aqui.